Olá, amigos, shalom a todos. Hoje iremos abordar um tema muito interessante que você pode achar esquisito, mas o nome do tema é, abre aspas, Até os demônios te conhecem. É um tema muito interessante, onde vai tocar no teu coração e vai abrir mais o teu entendimento. Então já compartilhe esse vídeo com os amigos, para que ambos venham assistir e tenham esse mesmo conhecimento transmitido através do nosso canal pela Palavra de Deus. Até os demônios te conhecem, esse é o nosso tema. E o primeiro exemplo, você vai abrir a Bíblia em Jó capítulo 1, do versículo 9, que assim diz, está escrito. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde teme a Deus? Acaso não cercastes com saber a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão, e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Era apenas esse versículo de Jó. Você vê que Satanás, ele conhecia Jó, tanto que ele foi até a presença de Deus e falou: olha, Senhor, tu fala que já é tão íntegro, tão fiel a ti, então vai e toca nos bens dele, tira tudo quanto tu tem dado a ele, para ver se ele não blasfema contra ti. Deus, ele chega para Satanás e fala: olha, eu te permito tu tocar em qualquer dos bens de Jó, menos na sua casa. Deus, ele permitiu Satanás tocar ali em tudo que Jó tinha, menos em sua vida, porque a vida de Jó era preciosa diante de Deus. Então, o primeiro exemplo é que Satanás, ele conhecia muito bem Jó. Ele rodeava a terra quando foi à presença de Deus. Ele falou que estava rodeando a terra e viu um homem. Esse homem era íntegro, Deus dizia que ele era temente, mas só que Satanás duvidava. E ele foi lá. Ele conhecia a vida de Jó, mas não conhecia o coração de Jó. É assim que Satanás age. Então, o segundo exemplo, você vai abrir sua Bíblia em Atos capítulo 19, do versículo 15. Atos 19, 15, assim está escrito. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: o que é maligno? Vou explicar logo o que é maligno. Maligno é algo, ou seja, Satanás, que destrói as coisas. Por exemplo, rouba, mata, estraga casamento. Por isso que a Bíblia fala: Satanás vem senão para matar, para roubar e destruir. Respondendo o espírito maligno, disse: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Olha só, o espírito imundo, ele fala: eu conheço a Jesus e também conheço Paulo, mas vós quem sois? Então o espírito, ele conhecia a Jesus e a Paulo, porque Paulo não tinha o Espírito Santo e não apostatava da fé, mas ele era um crente, um apóstolo fiel a Deus. Então Satanás sabia que ele era fiel a Deus, mas ele não conhecia ambos que estavam ali também. No versículo 16 assim diz: e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhorizado-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, versículo 17, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido através de Paulo, porque Paulo tinha o Espírito Santo. Então esse foi o segundo exemplo. Os demônios conheciam a Jesus e o Jesus que estava dentro do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia agora também no terceiro exemplo, em Pedro capítulo 8, capítulo 5, do versículo 8. Das chagas, os demônios creem em Deus? Sua resposta está em 1 Pedro capítulo 5, do versículo 8, que assim diz. 1 Pedro capítulo 5, do versículo 8, está escrito que os demônios, eles creem. Vamos abrir aqui em Pedro, depois vamos ver para Tiago. Sem mais delongas, Pedro 5 e 8, assim diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor,
bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, ele também crê em Deus, porque ele anda rodeando ali os que creem para que possa tragar. Como algo sem inteligência e sem vontade pode tragar uma pessoa? Vamos ver também um exemplo mais específico em Tiago capítulo 2, versículo 19, que fala que até os demônios creem que se enfurecem. Então, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Então, você deve entender que enquanto você ora, o diabo ele não vai se afastar. Enquanto você jejua, o diabo não vai se afastar. Mas ele vai ficar ao seu derredor, porque ele anda buscando a quem possa tragar. Mas quem o diabo não toca? Quem o diabo tem? Primeiro, quem tem a vida santa com Deus. Segundo, a quem teme a Deus. Terceiro, a quem obedece. Quarta, ser exemplo de Cristo. E quinta, o que lê a palavra e jejuma na presença de Deus. Então não brinca com o demônio, porque aqui no versículo 19, lá de Atos, capítulo 19, versículo 15, você viu que o demônio esbofeteou aquele que ele não reconheceu, mas ele conhecia a Paulo e a Jesus. Então, os demônios não tocam essas pessoas que têm essas características. Tem uma vida santa, consagrada a Deus, que teme a Deus, que obedece e o que é exemplo de Cristo e o que lê a palavra. Também o diabo ele é sagaz, meu irmão. E o diabo ele tem um conselho teológico. Muitos não sabem disso, mas qual é o conselho teológico? São doutrinas de demônios. Demônios têm doutrinas, meu irmão. Lá se eu não me engano, em 1 Coríntios, do capítulo 4, melhor, Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 assim diz: e apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e sendo enganados. Então, no versículo 4 do versículo 3, vai falar que é espíritos enganadores, ou seja, doutrina de demônios. Então, eles têm esse conselho teológico, Satanás e seus demônios. E Tiago, no versículo 2 ao verso 19, também fala algo muito interessante, que assim diz. Tiago 2, versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Os demônios creem, meu irmão, estremecem. Então vai pensar que o diabo não te conhece, não. Ele conhece sim a tua vida. Ele conhece se você tem uma vida santa, imunda, se tem uma vida purificada ou não purificada com Deus. Então esse é o nosso tema. Se você tem essas características de ter uma vida santa com Deus, de temer a Deus, de obedecer, de ser exemplo de Cristo, de ler a palavra e jejuar, você está indo no caminho certo. O último exemplo para nós encerrarmos esse estudo vai ser Marcos capítulo 5, do versículo 9, que é um tema muito interessante que sempre eu falo nos vídeos. Marcos 5, do versículo 9, assim está escrito para ambas as pessoas que estão aí no outro lado da tela. Sem mais delongas, capítulo 5, versículo 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo, Legião é o nome, porque somos muitos. Então o diabo ele não é só um não, Satanás ele não é só um não, irmão. Eles são legiões, ou seja, são milhares, são exércitos. Então tome cuidado, ore, porque o diabo, enquanto você mais orar, ele está mais perto de você, buscando a quem possa tragar. Mas como eu devo fugir do diabo? Você não deve fugir do diabo, você deve pisar na cabeça do diabo, orando, jejuando, tendo uma vida santa e fugindo da doutrina de demônios. Porque Satanás também conhecia a Paulo. Paulo ele tinha um espírito de Deus. Então, espero que você tenha aprendido.